Olá a todos e muito bem-vindos a mais um novo episódio do Fala Fala. Este episódio faz parte da nossa série de Best-ofs de 2025, onde vamos revisitar algumas das conversas mais marcantes que tivemos ao longo deste ano. Já falamos em empreendedorismo e agora é a vez de nos focarmos na sustentabilidade, uma área que sempre esteve no centro das nossas discussões. Vamos então voltar a ser inspirados por nomes como a Aliane Brito, a Cristiana Carvalho e a Luísa Barateiro. Espero que gostem. Enfrentei muitos desafios, né? Não só na indústria, no empreendedorismo, mas na vida. Nós, mulheres, desde que a gente se dá conta que é mulher, que é menina, aos 21 anos, dentro de uma indústria que é um ambiente predominantemente masculino. Pequenininha, desse tamanho, mulher com 21 anos dentro da indústria, com certeza sofri muito preconceito. Tipo, tu ainda não tem autonomia para isso, ou alguns projetos que eu via que podia liderar não me eram, né? Então, assim, várias barreiras, além das barreiras rotineiras que a gente fazer uma simples reunião e às vezes não ter voz dentro de um ambiente. Às vezes tu tem ali algo importante para falar, tu comunica, ninguém te ouve, aí vai um homem, fala a mesma fala que tu fez, e aí sim todo mundo realmente tem razão, vamos fazer isso então. Saber lidar com esse ambiente também eu acho que foi um grande diferencial. Eu nunca me diminuí e nunca também quis me alterar para chegar naquele nível. Eu sempre busquei o equilíbrio de posicionamento. Eu estava no primeiro semestre da faculdade e aí surgiu esse estágio e era não remunerado. Eu não sei como é que são as leis aí, né? Mas aqui no Brasil, hoje não existe mais essa modalidade de estágio não remunerado. E na época, 20 anos, né, todo mundo dizia assim: Aliane, tu vai largar o teu emprego para ir para um estágio que tu não vai ganhar nada, tu vai trabalhar das 7 da manhã às 17. Por quê? Então, eu achava que ali existia algo que eu precisava conhecer. Não tenho ninguém que veio antes de mim na minha família que tenha trabalhado na indústria. Então eu não tive aquela referência de que a indústria abre portas, a indústria tem grandes oportunidades de crescimento profissional, traz uma visão de mercado como um todo, porque a gente consegue ver desde o planejamento até a entrega do produto final. Então eu não tinha muito essa base. E aí, nessa seleção, com mais 11 candidatos, eu fui a escolhida e aí começou a minha trajetória. Mas eu não entendia nada. Imagina, no primeiro semestre da faculdade, a gente não tem noção do que vai ver no curso, nem de administração, nem de gestão ambiental. É mesmo quase ir às cegas. É. Eu, Então, eu digo que eu aprendi mais na prática, primeiro na prática, e aí depois a faculdade foi fazendo esse link, né, do que eu fazia no dia a dia da indústria e o que era a teoria que existia por trás daquela prática da indústria. Porém, como a Liane também já referiu, a preocupação económica ainda é se calhar uma grande barreira aqui à aplicação destas metas e destes objetivos, correto? Existe mais algum desafio que é comum a várias empresas e que enfrenta a implementar estes sistemas de gestão mais ligados à sustentabilidade? Eu acho que os desafios que existem são desafios para qualquer objetivo que a gente vai implementar numa empresa, né? Somos pessoas, cada um vem de uma formação diferente, cada um vem de uma visão diferente. Novamente, valores, às vezes, que nós trazemos de casa não coincidem com os valores da empresa. Ou os valores da empresa também não são transmitidos para os colaboradores a ponto deles se sentirem parte daquilo ali, né? Então, eu acho que os desafios maiores de qualquer objetivo é trabalhar as pessoas. Por isso que eu acho que é tão importante, e a gente trabalha muito isso na mentoria ESG, é esse autoconhecimento, esse autogerenciamento. Né? Aprender a liderar-se primeiro e depois
conseguir liderar uma equipe, conseguir liderar um projeto. Então, eu acho que o maior desafio continua sendo as pessoas terem a maturidade, entender que a produção depende dos recursos naturais, né? E que sim, é possível a gente adotar algumas práticas, às vezes simples, pequenas, que fazem toda a diferença numa produção. Porque quando a gente começa a falar sobre práticas de ambientais, sociais, governança, a primeira barreira é eu vou precisar investir dinheiro nisso. E nem sempre, né? A gente sempre traz esse exercício nos treinamentos, nas mentorias, para que eles pensem em ações que não precisem investir dinheiro. Então, às vezes, uma conversa que tu faça com a comunidade faz toda a diferença na tua linha de produção. Entender o que o cliente precisa, o que o investidor espera daquela empresa ali faz toda a diferença também. Tem muitas ações que a gente pode fazer sem investimento financeiro. A gente precisa estar sempre aprendendo sobre sustentabilidade e precisa entender que sustentabilidade ela envolve essas 3 letrinhas do ESG, né? Que lá há 20 anos na indústria a gente falava sobre gestão ambiental. A gestão ambiental olhava para os recursos naturais. E com o passar dos anos, o que eu vi se transformar dentro da indústria? A indústria buscar equipamentos que são menos poluidores, a matéria-prima de uma forma que pense nesse ciclo de vida dessa matéria-prima, desde quando ela surge até o momento que a gente vai utilizar na indústria, até chegar no cliente final, enfim. Eu vi a indústria se transformando com equipamentos, porque o impacto a gente sabe que existe. Só por a gente respirar, a gente já está impactando de alguma forma. Então, eu vi essa evolução da gestão ambiental para uma visão muito mais completa, que é lá em 2015, mais ou menos, quando chegam os ODS, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu lembro, inclusive, que eu fui fazer uma apresentação numa semana acadêmica e eu fui falar sobre os ODS. Era, assim, acho que uns 3 anos depois do lançamento, 2018, mais ou menos. E as pessoas não entendiam ainda o que era, não acreditavam nesses 17 objetivos, e eu acredito muito que esses 17 objetivos, eles resumem o ESG, né? Ali tem objetivos e metas, tem objetivos e metas sociais, tem objetivos e metas de governança, porque realmente eu não acredito numa sustentabilidade sem esses 3 pilares. Então, hoje eu vejo na indústria essa preocupação. São conselhos de sustentabilidade que estão surgindo, para não apenas emitir um relatório de sustentabilidade, mas para envolver pessoas de diferentes setores, que é algo que mudou também antes na indústria. E também estavas a falar aqui que depende um bocadinho da estrutura das empresas, e a verdade é que também começa a haver um bocadinho de ligação entre os setores associativo e social, a parte mais empresarial. E a verdade é que muitas empresas, até devido às regulamentações e leis que começam a existir, estão cada vez a preocupar-se mais com o impacto social e com o ambiente. Achas que as organizações podem integrar isso de forma genuína ou às vezes é mais uma questão de greenwashing? Olha, eu acho que se o fizerem de forma genuína só têm a ganhar. Washing é, por definição, é quando as empresas querem dar a imagem, apenas a imagem, de que fazem algo de forma sustentável, que é bonito porque é sexy fazê-lo agora, quando na verdade não fizeram. Portanto, aquilo que estão a criar é uma fachada muito linda de uma casa podre, que é rapidamente, portanto, é óbvia, ou seja, é muitas vezes óbvia. Eu vou entrar dentro da casa para ver a estrutura da casa, para ver as pessoas que estão na casa, para ver que produtos é que estão na casa, entro nesse edifício e percebo que está maltratado, percebo que as pessoas não estão a ser, não estão a trabalhar de uma forma sustentável. Portanto, acho que é possível.
Eu acredito na capitalização via investimento na sustentabilidade. Mal seria se não acreditasse, ok? Eu necessito que as empresas investam na área da sustentabilidade, mas é possível capitalizar, é possível termos retorno. Portanto, quando eu digo consigo capitalizar, eu consigo ah, poupar o ambiente e consigo poupar dinheiro. Portanto, isto é o melhor dos dois mundos. Não entendo porque é que se cria uma fachada, quando na verdade se consegue beneficiar. E se as empresas pensam tanto e martelam tanto muitas decisões que tomam em relação a investimentos, que não estejam necessariamente ligados à sustentabilidade, mas são sempre coisas muito, muito pensadas, por que não fazê-lo também em relação a isto? Por que não pensar estrategicamente com as obrigações, que estão que nos estão a ser impostas? Portanto, acho que deixaria essa sugestão. E também estavas a falar aqui que depende um bocadinho da estrutura das empresas, e a verdade é que também começa a haver um bocadinho de ligação entre os setores associativo e social, a parte mais empresarial. E a verdade é que muitas empresas, até devido às regulamentações e leis que começam a existir, estão cada vez a preocupar-se mais com o impacto social e com o ambiente. Achas que as organizações podem integrar isso de forma genuína ou às vezes é mais uma questão de greenwashing? Olha, eu acho que se o fizerem de forma genuína só têm a ganhar. Washing é, por definição, é quando as empresas querem dar a imagem, apenas a imagem, de que fazem algo de forma sustentável, que é bonito porque é sexy fazê-lo agora, quando na verdade não fizeram. Portanto, aquilo que estão a criar é uma fachada muito linda de uma casa podre, que é rapidamente, portanto, é óbvia, ou seja, é muitas vezes óbvia. Eu vou entrar dentro da casa para ver a estrutura da casa, para ver as pessoas que estão na casa, para ver que produtos é que estão na casa, entro nesse edifício e percebo que está maltratado, percebo que as pessoas não estão a trabalhar de uma forma sustentável. Portanto, acho que é possível. Eu acredito na capitalização via investimento na sustentabilidade. Mal seria se não acreditasse, ok? Eu necessito que as empresas investam na área da sustentabilidade, mas é possível capitalizar, é possível termos retorno. Portanto, quando eu digo consigo capitalizar, eu consigo ah, poupar o ambiente e consigo poupar dinheiro. Portanto, isto é o melhor dos dois mundos. Não entendo porque é que se cria uma fachada, quando na verdade se consegue beneficiar. E se as empresas pensam tanto e martelam tanto muitas decisões que tomam em relação a investimentos, que não estejam necessariamente ligados à sustentabilidade, mas são sempre coisas muito, muito pensadas, por que não fazê-lo também em relação a isto? Por que não pensar estrategicamente com as obrigações, que estão que nos estão a ser impostas? Portanto, acho que deixaria essa sugestão. E essa parte de estratégia começa também muito pela parte de pensar o modelo de negócio. E há também aqui uma pressão para que as empresas alinhem esses modelos com os ODS, com a sustentabilidade, já faz parte também desse plano estratégico. Achas que estamos a avançar no ritmo certo ou ainda há muita resistência nesse? Não, como eu disse, no que toca aos 17 objetivos, estamos muito, muito atrasados. Claro que isto não é culpa de Portugal, estamos a falar de objetivos globais, que há países que puxam a média mais para baixo do que outros, e há países que contribuem também para desfazer um buraco que se calhar seria maior. Portanto, eu diria que em Portugal, que é um mercado que eu posso dizer que conheço, há efetivamente muita resistência, mas também tem a ver com. Eu muitas vezes sinto, eu falo das Nações Unidas quando ligo para as empresas, percebo-me, e muitas vezes a recepcionista não se apercebe do que é que são as Nações Unidas. Não estão o suficientemente ou atentas, mas eu não acho que seja uma questão de atenção, acho que às vezes é mesmo uma questão de desconhecimento. As Nações Unidas é algo que está lá fora, que não está cá. Portanto, é algo muito grande. E mesmo, por exemplo, mesmo na minha família, quando disse que estava a trabalhar para uma iniciativa das Nações Unidas, portanto, o Tico e o Teco mas não estou a perceber, como assim Nações Unidas? Não deve ser aquilo da televisão, não deve ser. Portanto, eu acho que há ainda desinformação, necessidade de conhecimento em relação aqui a estas temáticas da sustentabilidade. Há ainda muito a ideia de que a sustentabilidade
São temas verdes, temas do ambiente, redução de emissões, painéis solares, carros elétricos. As pessoas acham que. No outro dia, uma amiga minha achava que sustentabilidade é ecopontos. Resumiu-me assim: isto é perigoso e é preocupante. Porque é uma amiga minha ela tem pelo menos o 12º ano. E isto tem de estar, né, isto tem de estar, isto está visível. Isso preocupa-me. A sustentabilidade vai a muitos, muitos cantos, vai a pelo menos 17 cantos. Portanto, acho que as empresas não estão cientes. Noto muito quando, por exemplo, o diretor de marketing que tem todas as responsabilidades na área da sustentabilidade, como se isto vai um bocadinho também, poderemos ligar ou não ao greenwashing. Porquê? O marketing tem, né, uma perspectiva muito, muito posterior, muito virada para fora. Então a Rússia começa uma guerra na Ucrânia, vamos fazer uma doação de alimentos. Vamos juntar-nos todos, estamos a ser sustentáveis. Boa. A questão é, o produto está a ser sustentável? Estamos a ter então as operações feitas de forma sustentável, as pessoas, não. Ok? Porquê? Porque a pessoa do marketing também não está informada em relação a todas as áreas da sustentabilidade. A sustentabilidade vai à anticorrupção, e vai à ética, a temas de osso de governação dentro das empresas que elas nem sequer imaginavam. E, por exemplo, não é uma área muito difícil de moldar internamente, seja pelo diretor de marketing, seja mesmo pelo diretor de qualidade ou pelo diretor de própria sustentabilidade, porque onde é que está o osso da governação? E eu considero que esteja na administração. E corrigir algo, identificar uma corrupção, algo e falar sobre isso, acho que ou seja, passar a temática para cima e expor, acaba por ser muito difícil. Portanto, há resistência, há falta de informação e o sistema nem sempre é favorável dentro das empresas para que as coisas realmente fluam. Olha, eu não vou dar um conselho para as pessoas trabalharem na ONU ou para trabalharem na sustentabilidade. Acho que vou dar um conselho para as pessoas trabalharem no que quiserem. Eu não pensei que algum dia estivesse aqui, ou não sei onde é que vou estar um dia. Se eu tenho altos sonhos, tenho, mas nem sei quais. A questão é essa. Em primeiro lugar, e também não consigo resumir isto a um único, se calhar consigo resumir de forma genérica um conselho, que é, se eu não acreditasse que era possível, eu não tinha falado com quem falei, não tinha tentado, com quem tentei, porque sempre, ou seja, nós vemos valor naquilo que fazemos. Em primeiro lugar, queria que as pessoas tenham de valorizar o trabalho que fazem, mas para se valorizarem, têm de trabalhar. Eu não vou, não me interessa para nada conhecer deputados, conhecer primeiros ministros, não me interessa para nada conhecer, cruzei-me com o ministro da Economia no outro dia, num evento. Não me interessa para nada eu ter contacto com pessoas e ter estas oportunidades. Em primeiro lugar, sim, eu tenho de trabalhar, tenho de acreditar que o que estou a fazer vai efetivamente gerar algum tipo de resultados, tenho de ser criativo. E quando eu digo ser criativo, às vezes hum, é, é exatamente isso, não dá para definir. Eu consegui este trabalho, se é que posso dizer que consegui este trabalho, foi porque me sujeitei, eu ia fazer um ano de pausa e ia trabalhar como voluntária na UNA. E a pessoa com quem falei achou que eu tinha competências para fazer o que estou a fazer e por acaso a oportunidade surgiu. Mas se eu não tivesse trabalhado antes, se eu não tivesse preocupado, se eu não tivesse feito formação, se eu não tivesse tentado, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse sido criativa na forma como abordei a pessoa e de certa forma vulnerável e submissa a um trabalho voluntário, se calhar não tinha o trabalho. E da mesma forma, se eu não tivesse trabalhado, adiantava-me, desculpa a expressão, um grosso, não me ia adiantar nada ter conhecido quem conhecia, ou conhecer neste momento quem conhece. Portanto, não interessa conhecer o Presidente da República se nós não temos nada para dar a conhecer de nós, se não temos nada, se não estudamos, se não soubermos coisas. Eu diria para as pessoas trabalharem, serem criativas e, e é isso, e acreditarem que as coisas boas acontecem de repente, do nada. Exato, de nada adianta termos o networking ou as conexões se depois não conseguimos, se calhar, e ter as competências para aproveitar esse networking ou essas oportunidades que nos surgem.
sempre estão no vazio. Estás a conhecer pessoas no vazio, no vazio de oferta, não consegues oferecer-lhes nada. Estudar é meio caminho andado e trabalhar. E achas também aqui que projetos como os que tu participas, como a Global Shapers, o Último Recurso, a UMAR, ajuda também aqui a dar algum apoio e experiência aos jovens que queiram também contribuir e depois também às vezes fazer as suas próprias candidaturas? Achas que tens aqui este impacto também que podes retirar dessa participação? Então, acho que todo o tipo de participação cidadã é bem-vinda. E isto é algo que gosto sempre de transmitir aos jovens com que vou falando nestas sessões e comunicações por aí fora, é de facto, se têm vontade de mudar as coisas, os temas que vos interessam, envolvam-se, procurem organizações, procurem pessoas que tenham os mesmos interesses, acho que isto é sempre uma camada. E, na minha opinião, o ativismo não comunitário, participação cívica, como lhe quisermos chamar, para mim é sempre vista com bons olhos e que vai trazer benefício individual a si próprio, imensas novas competências que as pessoas adquirem, conhecem novas pessoas que lhes abrem outras portas, que lhes vão dar perspectivas que se calhar nunca na vida teriam. Acho que é sempre benéfico e depois é sempre benéfico para a sociedade também. Óbvio que às vezes com menor, maior escala de impacto, mas conseguimos trazer sempre um impacto e trazer algo bom à sociedade. E, portanto, sou sempre apologista disso, aprendi muito, tenho aprendido muito em todas as minhas experiências de participação cívica e, sem dúvida, que recomendo e que incentivo a todos os jovens a passarem por essas experiências. Ou seja, também aqui beneficiar um bocadinho o percurso para além do académico. Claro, sem dúvida. Aliás, até seria mais exagerado. Um jovem achar que chega a tirar a licenciatura e que depois vai ao mercado de trabalho dizer: Olá, eu licenciei-me e não fiz absolutamente mais nada de fora. A competição, atualmente, a competição não permite isso. É que não permite mesmo. Daí toda a gente. Acho que já vamos percebendo, quanto mais não seja, os Instagrams da vida vão-nos fazendo chegar isso, que é de facto, uma pessoa tem que procurar diferenciar-se, procurar ter algo para oferecer de facto de diferenciador. E isto torna-se, e voltava à questão dos projetos e à questão do financiamento, estamos num nível de competição que é avassalador. E acho que é tudo muito avassalador. Eu tenho falado com muitos jovens que estão ali a acabar as licenciaturas, a acabar mestrados e é uma sensação às vezes quase de desespero. O que é que eu vou fazer agora? Onde é que eu vou arranjar emprego? Tenho que emigrar. E por um lado eu tento sempre dar calma. Há soluções, há perspectivas, mas de facto não é fácil. Se uma pessoa não for preparando o seu percurso, e acho que o melhor é começar o mais cedo possível. Todos os jovens e menos jovens que nos estiverem a ouvir agora, nunca é tarde para reencaminhar a sua vida, nunca é tarde para mudar de área e, portanto, isto, olha, ainda hoje tive uma conversa sobre isto, que era precisamente uma pessoa que está neste momento a mudar de área. Às vezes pode parecer um bocado assustador, parece que estamos a perder tudo o que já adquirimos, de todo. Não é de todo e super recomendo. Portanto, é isto, os jovens têm que se preparar para um mundo cheio de desafios e a melhor forma é ter experiências o mais diversificadas possíveis. Acho que isto nos enriquece tremendamente. Isto levava-me a um outro ponto, que para mim é a crise mais complexa que nós temos neste momento, a todos os níveis, mais que clima, que é de facto a saúde mental. Digo isto e às vezes as pessoas olham para mim um bocado surpreendidas, até quando estamos a falar sobre clima, e para mim isto é a base de tudo, porque no fundo todas as nossas decisões enquanto cidadão, indivíduo político, enquanto CEO de uma empresa, enquanto carteiro, enquanto o que seja, vai ser refletido pela nossa saúde mental e, portanto, às vezes acho que nós negligenciamos isto e para mim é mesmo a maior crise que nós enfrentamos neste momento. É algo que para mim, na minha opinião, devia ser muito estudado, que é a saúde mental dos políticos. Devia ser muito estudado porque íamos chegar a conclusões tremendamente importantes. Mas sem dúvida, este é algo que gostava de frisar, que é precisamos de ação na área da saúde mental, precisamos de ação robusta. De facto, os países, os Estados, os governos precisam de fornecer este apoio às populações. Portanto, para mim é impensável que
haja pessoas 2, 3 anos numa fila de espera para ter uma consulta de um psicólogo público. Falando aqui em desafios e em, se calhar, mais impacto real e pensado mais para a sociedade também, as políticas públicas, quais é que consideras que são aqui os maiores desafios para transformar, por exemplo, o financiamento? Tu também trabalhas como consultora e gestora de projetos, aliás, aqui a fundos europeus, inovação. Como é que se transforma aqui esta dificuldade, às vezes, até dos jovens chegarem a financiamento? E como é que achas que se pode alterar aqui este paradigma? E que desafios é que temos aqui em frente? Essa é uma pergunta complexa. Vou tentar. Eu tenho, lá está, eu sou Vou tentar. as perguntas difíceis neste podcast. A minha primeira dúvida é como é que nós definimos o que é que vai ser financiado? Ou seja, a minha primeira dúvida ainda está mais a montante, que é quais são os critérios que a União Europeia vai tendo, e isto vai variando consoante o que vai acontecendo no mundo, e portanto isso depois resulta em linhas de financiamento de diferentes áreas e que a União Europeia diz, ok, nestes próximos 3 anos vamos investir nisto, há estas escolas, candidatem-se. Portanto, para mim a primeira coisa é, nem sempre estes critérios parecem estar bem estabelecidos. Nós vemos agora, por exemplo, estamos numa situação geopolítica um pouco mais tensa, começou a ser dinheiro para a defesa, já não queremos saber do clima. Depois, de vez em quando há um desastre, assim, afinal queremos saber. E pronto, acho que às vezes a União Europeia anda um bocado catavento, catavento para onde vai o vento no financiamento. Esta é a minha primeira crítica. Depois, no processo em si de financiamento é extremamente complexo. Acho que é demasiado denso e burocrático. Evidentemente que há competição, evidentemente que tem que haver um controle da forma que é atribuído o financiamento. Torna-se muito difícil de chegar, como dizias, quer para jovens, quer para empresas, quer para municípios. Daí existirem estas consultoras que têm que apoiar, de facto, as entidades a fazer essas candidaturas e que se especializam nessas linhas de financiamento, porque é difícil uma pessoa que simplesmente tenha uma ideia e um projeto conseguir ultrapassar toda a burocracia administrativa para conseguir, de facto, não só fazer a candidatura, como fazer uma candidatura que tenha possibilidades de ser aceita. Esta é outra das críticas. A complexidade do processo e que nem sempre permeia, de facto, a qualidade da proposta. Muitas vezes permeia quem já está habituado a fazer aquilo e que já sabe mais ou menos os trajetos. Portanto, acho que logo aqui fecha portas a quem não tem experiência ou que está num território demasiado isolado e que nunca contactou com estas coisas, ou que nunca teve uma oportunidade de ser chamado para um consórcio internacional, ou um investigador que está a tentar ser PI pela primeira vez e não tem experiência nisto, e se calhar a sua universidade não tem um gabinete que apoie efetivamente os seus investigadores a fazer as candidaturas a estes projetos. Portanto, há aqui um conjunto de desafios muito extensos. Portanto, a crítica é a montante de tudo. Como é que escolhemos os critérios para financiar? Depois a complexidade do projeto, da candidatura assim a esses financiamentos, e depois a própria divulgação dessas oportunidades. Há imensas linhas de apoio a financiamento para jovens, para associações, imensas, não só financiamento da própria Comissão Europeia, mas depois de fundações europeias que recebem financiamentos indiretos europeus, mas que de facto os jovens, se tiverem a sua associação, a sua ONG, a sua associação juvenil, podem se candidatar e que muitas vezes não fazem ideia que isso existe. Acho que há aqui uma necessidade de melhorar a divulgação e de otimizar estes processos para que seja mais fácil uma pessoa se candidatar a eles, no fundo. E agora falando, obviamente, também aqui nas várias perspectivas, na parte mais dos processos de decisão, que tu também participas aqui no grupo dos 230, tu aqui enquanto cidadã parlamentar e membro desta Comissão do Ambiente e de Energia, tens aqui muito contacto direto, lá está, com estes processos de decisão, com estas simulações também de um processo da Assembleia da República, legislativo. Que aprendizagem é que retiras desta experiência e como é que te influenciam aqui no teu percurso? Olha, muita aprendizagem sobre aquilo que eu... Primeiro, a reflexão acerca de uma política pública, a abrangência que exige desenharmos uma política pública, desenharmos uma proposta de alteração legislativa e o quão complexo é esse processo. Já tinha noção que era complexo, mas adicionou uma camada de complexidade e perceber que, ou seja, às vezes nós estamos a tentar compor uma parte e esta melhoria que nós fazemos numa área vai criar o caos na outra e depois temos que ir à outra compensar. E, portanto, acho que esta é muitas das vezes uma grande dificuldade
quando propomos uma alteração legislativa, quando se quer mudar algo. É de facto este efeito dominó, efeito desencadeia, que às vezes uma pequena alteração num regime fiscal que nem nos parece que vai ter, pode depois desencadear impactos tremendos e lesivos para vários setores da sociedade. Esta é uma. Outra é separar o indivíduo da ideologia. Quando temos contacto direto com diferentes decisores políticos, diferentes fações partidárias, este foi um exercício que eu tenho feito, que é, às vezes fiquei surpreendida, estava à espera de uma determinada abordagem de uma outra pessoa e vi que de facto havia uma pessoa por baixo daquela pessoa e que às vezes aquilo que vemos na comunicação social depois não é bem o trato diário daquela pessoa. Portanto, quanto a este ponto, ainda estou um pouco na dúvida como é que me vou posicionar, porque acho que todos nós temos os nossos limites ideológicos e, portanto, há pessoas com que, de facto, discordamos, que torna-se difícil manter algum nível de cordialidade, mas percebi que o exercício parlamentar exige isso, exige, de facto, cordialidade, porque não só porque estão todos no mesmo auditório 300 dias por ano a conviver uns com os outros, mas como também exige uma negociação e às vezes discordam tremendamente numa política e até votam juntos noutra e, portanto, ou seja, esta é mais uma das aprendizagens, é uma necessidade de diálogo e de negociação e de muita diplomacia no trato, de discordarmos profundamente do posicionamento da outra pessoa. E um terceiro ponto é que, e às vezes, o decisor político aconteceu-me apresentar sugestões de alteração ou sugestões de caminhos que um determinado decisor político poderia seguir e ver muita abertura individual da pessoa, a própria pessoa reconhecer isso faz todo o sentido, consigo, e depois mostrar-me tudo o resto que essa pessoa tem que fazer e o impacto e as portas a que vai ter que bater para poder de facto implementar essa mudança. E para mim é essa a dificuldade da política, profundamente burocrática, profundamente complexa, com muitos processos e às vezes parece que é feito voluntariamente para dificultar a vida e, portanto, foram estas aprendizagens que às vezes as pessoas até veem o nosso ponto, às vezes não têm vontade de mudar e pronto, ouvem-nos ali 5 minutos e depois continuam a vida delas naquilo que pretendem, mas de facto mostrou-me que há mais abertura do que eu pensava para a mudança, mas que de facto as estruturas não são fáceis. Um indivíduo num partido, por exemplo, ter uma determinada opinião e depois enfrenta a estrutura partidária toda que diz: mas fica aí com a tua opinião, nós vamos continuar a fazer o que pretendemos. E portanto acho que este é um grande desafio na política e também, pronto, este depois era outra conversa, que é o sentido dos partidos na atualidade.